O direito ao salário é um direito irrenunciável e é irrenunciável porque é protegido por uma norma de natureza imperativa e ordem pública, e a razão de ser disso é exatamente a de que se sabe que se este tipo de direitos não forem protegidos por normas desta natureza, em situações de grave crise haveria a tentação de ceder em tudo apenas para salvaguardar designadamente o próprio posto de trabalho. E por isso mesmo a lei do trabalho, o Código de Trabalho, não permite o abaixamento unilateral pelo empregador, nem permite, exceto nos casos legalmente previstos que já referiu, sequer por acordo. Isto é, uma carta em que eu escrevo, muito conduído com a situação do meu patrão, que, enfim, concordo que ele só me pague metade do salário do próximo mês, juridicamente vale zero, visto que esse acordo é nulo e de nenhum efeito. Mas permita-me já agora só que diga de passagem que argumentação semelhante, e isso é algo que me espanta não estar a ser discutido hoje em dia, é que hoje em dia a maioria dos trabalhadores da função pública já não estão no regime de nomeação, mas sim no regime do contrato de trabalho para o exercício de funções públicas, aprovado pela Lei 59 de 2008. E essa lei contém exatamente o mesmo princípio da proibição da diminuição da retribuição. E, portanto, diz claramente, o artigo 88 ou 89 da lei, não me recordo bem neste momento, que é proibida à entidade empregadora pública baixar a retribuição do trabalhador, exceto nos casos especialmente previstos por lei. Quer isto dizer que só os funcionários que entraram no serviço onde estão atualmente por nomeação é que poderão ser abrangidos por esta medida anunciada pelo Governo? Mesmo esses, eu tenho dúvidas quanto à constitucionalidade dessa medida, porque a verdade é que essa medida representa, está-se a tentar disfarçar isso, está-se a tentar, aliás, iludir as pessoas ao não dizer exatamente em que termos é que vai ser feito esse desconto das remunerações. Sabemos umas afirmações gerais feitas pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro das Finanças quando fizeram a conferência de imprensa. Agora, com esta entrevista que o Primeiro-Ministro disse, são outra vez generalidades, mas a verdade é esta, é que, mesmo em relação aos trabalhadores em regime de nomeação, em meu entender, a proibição do retrocesso social, esse princípio, o princípio da proteção, da tutela, da certeza e segurança jurídicas, íncitos na ideia de Estado de Direito que está consagrada no artigo 2º da Constituição, proíbe que os cidadãos se possam ver confrontados, depois de terem feito escolhas fundamentais das suas vidas, terem feito opções fundamentais, com alterações, para pior, de um elemento tão importante como a sua subsistência. E o argumento que está a ser utilizado, que é o da excepcionalidade da medida, é um argumento, quanto a mim, falho de razão de ser, porque isso imporia que se fizesse a demonstração da indispensabilidade da medida. Ora, é exatamente isso que deve ser questionado. Estas medidas são medidas gravíssimas, mas que vão atingir apenas os trabalhadores de conta de outrem e os setores mais pobres da sociedade. Os bancos, por exemplo, que são os grandes responsáveis, o setor financeiro, que é o grande responsável pela existência do déficit, porque essa é a outra pergunta que ninguém faz, é como é que nós chegámos ao déficit. Nas últimas eleições, na véspera das eleições, o mesmo Ministro das Finanças que apareceu agora a anunciar estas medidas, jurou e trijurou ao país que o déficit não ultrapassaria, nessa altura, os 3,5%. O Partido Socialista ganha as eleições, apanha-se com os votos e ganha as eleições, e no dia seguinte o mesmo Ministro das Finanças vem reconhecer que afinal o déficit é quase o triplo, é cerca de 9%. Ora, sem explicar como é que nasceu esse déficit. E esse déficit, que são quase 11 mil milhões de euros, é constituído em parte cerca de 4.500 milhões de euros pelo dinheiro que o Orçamento de Estado injetou no setor financeiro para tapar os buracos da gestão fraudulenta, e os outros, cerca de 5 milhões e qualquer coisa, 6 milhões, resultam de perda de receita fiscal. E essa perda de receita fiscal... Certo, mas deixe-me só terminar para explicar isto. Queríamos centrar mais na questão dos trabalhadores e eu compreendo para isso. tentem perceber de que forma é que podem fazer valer os respectivos direitos. É muito simples. Os seus direitos defendem-se lutando, porque toda a gente já percebeu que as teorias se inventam umas atrás das outras para justificar o injustificável. Mas vamos partir do pressuposto que o Governo estava a par desta situação, que legalmente não haveria mecanismos para efetuar esta redução de salário dos trabalhadores. Como é que faz um anúncio destes ao país?
Faz-se com a mesma desfaçatez com que, é precisamente por isso que eu estava a dizer o que disse, então com a mesma desfaçatez com que alguém sabe perfeitamente, porque não pode ignorar, que o déficit é de 9% e vem dizer aos portugueses e enganá-los redondamente, dizendo que o déficit é 1/3, saca os votos e a seguir é que afinal vem dizer, para justificar as medidas de austeridade, vem dizer que o déficit é superior, é essa mesma desfaçatez de políticos que de facto perderam qualquer espécie de vergonha e que estão ali para servir os interesses do grande capital, os grandes interesses financeiros, mas não, evidentemente, os interesses do povo português. É porque esta pergunta que eu faço não pode deixar de ser feita. É como é que nós caímos na situação em que estamos hoje? Porque só tendo uma ideia clara de como é que caímos, é que podemos ter uma ideia clara de como é que saímos dela. Ainda assim, Sr. Torres, não é possível serem retiradas regalias aos trabalhadores e que num cúmulo deem origem a esses 5 a 10% de diminuição de salário? Não, retiradas regalias como? O que é falado, embora sem pormenor e sem especificação, é num corte na remuneração, que em média será de 5%, o que representará no final do ano cerca de um mês. Quer dizer, é outra das falácias. Vimos o Primeiro-Ministro a dizer não, cortar o subsídio de Natal, não, nunca, e eu nunca pensei nisso, seria uma medida muito gravosa, mas a medida que está anunciada tem exatamente o mesmo resultado. É um mês de retribuição que é retirada a quem vive do seu salário, com salários que são absolutamente miseráveis em média. E, portanto, por outro lado, a estas pessoas vai-se-lhes aumentar os custos noutro tipo de despesas, porque se as pessoas não podem, são privadas do abono de família, se não podem descontar tanto naquilo que gastam em medicamentos ou na educação dos filhos, evidentemente que isto representa cortar de um lado e cortar do outro. E agravar, conduzir a uma situação de miséria pessoas que já estão hoje no limiar da subsistência. É preciso dizer isto com toda a clareza. Antes do primeiro PEC, Portugal tinha 2 milhões de cidadãos vivendo abaixo do limiar mínimo de pobreza. Com o primeiro PEC, todos os especialistas das políticas sociais previam que só com o primeiro PEC, em poucos anos, se atingisse os 3 milhões de cidadãos pobres em Portugal. Isto é quase 1/3 da população. Ora, nós já tivemos o PEC 2 e agora temos o PEC 3 e é óbvio, é preciso também dizer com toda a clareza às pessoas, vamos ter o PEC 4 e o PEC 5, isto é, estas medidas não vão resolver problema nenhum, porque o corte nas remunerações, o que vai determinar é um aumento do desemprego, uma perda da capacidade de consumo, as empresas deixam de ter escoamento dos respectivos produtos, deixam de produzir, vão fechar, o que significa mais desemprego. E, portanto, um dia destes nós já vimos este filme noutros países. Este tipo de medidas já conduziu, por exemplo, aqui um país como a Argentina, que era um país rico, fosse transformado num país paupérrimo, e este tipo de medidas de cortar na despesa pública e apertar nos impostos que caem sempre em cima dos mesmos de sempre, vai conduzir a que a economia vá parando, até que um dia, com medida de emergência, invocando a mesma excepcionalidade que foi agora invocada, vão aos depósitos que as pessoas têm nos bancos e ficam com 10%. E, portanto, os portugueses têm de estar preparados para isso. O que se está neste momento a preparar é chegar-se a janeiro ou fevereiro e temos um Primeiro-Ministro, se ainda lá estiver nessa altura, a dizer que o mundo mudou nestas últimas semanas, que afinal as medidas não chegaram e, portanto, vai em cima dos depósitos das pessoas. E as pessoas devem se mobilizar contra estas medidas, porque por este caminho isto não vai cessar de se agravar. Portugal devia estar a pensar neste momento, era num plano de desenvolvimento económico, para se transformar de um país que não produz nada e, portanto, que se endivida cada vez mais, num país progressivo e avançado, que pode ser e que tem condições, quer naturais, da sua localização, quer humanas, dos seus trabalhadores que são do melhor do mundo, para poder ser.